Paz do Senhor, igreja. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar e abra sua Bíblia em Mateus 14, versículo 25 ao 33. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus 14, versículo 25 diz assim: Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temais. E Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo subiram para o barco, e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. Podem se assentar. Bom, hoje na palavra, enquanto eu estava fazendo à tarde, né? Eu ia fazer uma coisa, mas aí Deus me levou a fazer outra. Então, hoje a palavra do Senhor a gente vai falar sobre ousadia. No caso, ousadia quando Pedro, ele viu Jesus andando, caminhando sobre o mar e ele saiu do barco para andar juntamente com Jesus. E é algo como se o barco ele fosse um lugar seguro, no qual a gente se sente protegido muitas vezes, ou às vezes em situações de dificuldade a gente fica dentro do barco. Mas Jesus nos chama para a gente viver algo impossível, algo além do que a gente está acostumado, algo além do que a gente já viveu. Por isso, quantas bênçãos a gente não perde por não dar o nosso primeiro passo? Quantas oportunidades nós tivemos de sair do raso, mas por causa do comodismo, por causa da rotina diária, a gente continua no mesmo lugar, a gente não avança, a gente não se preenche da presença de Deus. Quantas vezes nós poderíamos ter saído do conforto e permanecemos no mesmo lugar? Qual tem sido a nossa atitude perante a nossa fé em Jesus Cristo? Nós temos permanecido no barco ou temos sido ousados pela fé que temos em Jesus? Nós, como cristãos, a gente tem vivido uma vida comum, só vindo na igreja e é isso? Ou a gente tem buscado se preencher mais do Espírito Santo, buscado mais a presença dele, buscado mais os dons que ele oferece para aquele que busca a verdadeira palavra? Mas o que é ser ousado? É crer naquele que deu a vida por você. Crer que aquilo que é impossível à mente do homem é possível a Deus. Seja uma cura, seja algo que aos nossos olhos, aos nossos pensamentos pode se tornar impossível. Assim como parecia impossível para Davi derrotar o gigante, mas ele derrotou porque ele tinha fé que, crendo em Deus, ele poderia fazer tudo. E nós podemos conquistar muitas coisas crendo no Senhor, mas se nós não cremos, como que nós teremos forças para poder guerrear? Como nós teremos forças para ficar de pé? Como que nós teremos força para andar dia a dia? E assim como que o Senhor nos ensina que não é preciso ver para crer. Assim como diz em Hebreus 11, versículo 1, não precisa abrir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, para nós cremos, muitas vezes a gente fala: ai, Senhor, me mostra isso que eu vou crer em você. Senhor, me mostra aquilo que eu vou ser mais crente na tua palavra, eu vou te buscar mais se você fizer isso para mim. Mas não é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que a gente creia nele, sem nem mesmo a gente ver as coisas acontecerem, porque ele deu a vida para que nós
pudéssemos estar aqui hoje. Ele deu a vida para que a gente pudesse crer sem mesmo ver, por amor a Ele. Amém? Mas então, como que tem sido a nossa ousadia? A gente tem medo de avançar por situações que acontecem no dia a dia? A gente tem medo de avançar por causa do comodismo? Ah, e aqui tá bom, acho que se eu permanecer aqui, Deus vai gostar. Acho que aqui, se eu tiver só isso aqui, de profundidade com Deus, ai, tá ótimo. Mas não é isso que Deus quer de nós como filhos dele, como pessoas que adoram a palavra dele, como pessoas que seguem o evangelho. Mas ele quer que a gente leia, entenda e viva a palavra dele. Ou tem sido as dificuldades que têm tirado a nossa atenção e nos enfraquecido. Muitas vezes a dificuldade vem e a gente não tem mais forças de ler a palavra, não tem mais forças de orar, mas é orando e buscando ao Senhor que Ele nos dá força para a gente conseguir vencer as dificuldades. Porque também as dificuldades não é algo ruim, pode ser ruim no momento, mas com o tempo vai ser algo que a gente, se acontecer novamente, o Senhor já nos deu força para superar. O Senhor já nos deu força para que aquilo, ou a gente possa ensinar como testemunho para alguém, ou algo que a gente mesmo possa contar como testemunho. Mesmo na dificuldade, nunca abandone o Senhor, mas se fortifique nele, porque as mãos dele sempre estarão ali para que ele te levante. Porque até mesmo na luta, ele aparenta estar em silêncio, mas ele está cuidando de você. Obrigado, Jesus. E eu vi uma frase muito bonita esses dias, né? E eu queria compartilhar. Porque durante a prova o professor fica em silêncio, mas ele nunca sai da sala. E esse professor muitas vezes não, né? É Deus. Às vezes a gente pensa, ai Senhor, eu tô na dificuldade, mas o Senhor não está me respondendo. Eu tô na dificuldade, mas por que o Senhor não está respondendo as minhas orações? Por que o Senhor não está me socorrendo quando eu preciso? Mas até mesmo no silêncio o Senhor fala, até mesmo no silêncio o Senhor está agindo. Então, Ele cuida do silêncio. E é assim comigo e com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra, vamos orar. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento de adoração. Senhor, pedimos, Pai, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, que cada situação que elas estão pedindo agora, Senhor, que o Senhor escute o coração delas. Que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, Pai, aqueles que não puderam vir. E que o Senhor coloque, Senhor Jesus, no coração de cada um ousadia, Pai, de te adorar, de te glorificar sempre. Que mesmo, Senhor Jesus, na dificuldade, que mesmo na angústia, na dor e no sofrimento, que eles estejam contigo, Pai. E que eles se fortifiquem em Ti, Senhor. Aleluia. Que nenhuma circunstância faça com que eles se desviem da Tua palavra, Pai, mas que eles sempre possam estar, Senhor Jesus, centrados em Ti. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, saciar a nossa sede contigo, Pai, que nós possamos transbordar da Tua presença. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor, e que essa palavra, e que a que está por vir, não saia em vão, mas que preencha o coração deles, Senhor, e que eles possam aproveitar essa palavra sempre. Que eles sempre estejam contigo, Senhor Jesus, independente das situações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.
amor me deu uma nova canção. E me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. Me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção. E me transformou, me deu uma direção. Me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso
Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus, que bom que você está hoje aqui na casa do nosso Senhor. Vamos aprender com Ele, vamos ver o que Ele tem preparado para nós. Abra comigo já, Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você encontrou Efésios 6, 11? Encontrei. Glória a Deus. Amém. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até aqui, mas deixa a Bíblia aberta que nós vamos ver mais passagens aí. Obrigada, Senhor, por esse momento em tua casa, em tua presença. Obrigada pelos teus filhos que puderam estar aqui, aqueles que estão assistindo. Que o Senhor venha mover de maneira poderosa, trazer sobre nós esta unção para ensinar e essa unção para aprender, receber e, Senhor Jesus, guardar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem preparado. Mova sobre nós de uma maneira poderosa, gloriosa, graciosa. Abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras. Traga, Senhor, a sua palavra, a sua verdade, o seu poder. E move neste lugar com os teus anjos, Senhor, guerreiros. Envia aqui, Senhor, anjos guerreiros, ministradores, intercessores, anjos que estão fazendo a tua vontade, liberando promessas, bênçãos, vitórias, livramentos, trazendo a resposta de orações. E move, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora olha para mim, todo mundo. Olha para mim. Olha para mim. Tem gente que não está olhando para mim. Está dormindo? Acorda, tu que dorme. Deus quer falar com você. Então, toda a atenção à palavra dele. Amém? 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 Então, fecha os olhos. Eu repreendo todo espírito que quer roubar a palavra, que cura, que liberta, que salva e que conduz à verdade. Em nome de Jesus. Eu repreendo toda a confusão da mente, toda a distorção de palavras, toda a apatia, toda a dormência espiritual. E ordeno bata e retirada agora. Que toda a atenção seja dada a Cristo e a sua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Amém? Muito bem. Veja a palavra do Senhor. Eu quero que você esteja prestando bastante atenção, porque é uma palavra de guerra, é uma palavra de batalha espiritual. Precisa alguém sentar aqui, ó. Oswaldo, senta aqui. Aqui, Oswaldo. Senta aqui. Senta aqui, para ele prestar atenção, que ele não está prestando atenção. Por favor. Amém? Amém. É uma palavra de guerra. Aleluia. Todos nós estamos em guerra. Ah, misericórdia. Todos estamos em guerra. Todos nós somos soldados eleitos e escolhidos por Deus. Amém. E um soldado, ele precisa ser treinado. Aleluia. Ele precisa ser treinado. Ele precisa saber como é que faz as coisas. Como é que você vai manusear uma arma? Como é que você vai manusear ali uma munição? Todo soldado que vai para a guerra, ele tem que saber os seus equipamentos, os seus armamentos e como utilizá-lo. Ele tem que ser treinado. Espiritualmente, nós também somos soldados de Cristo. Aleluia. Também temos armas e também temos revestimentos. Também
saber como é que nós utilizamos as armas espirituais. As nossas armas não são físicas, não é um canhão, não é um míssil, não é, uma bomba atômica, não é um revólver, não é nada disso. Os nossos paramentos também não são físicos, nesse sentido. Mas espiritualmente temos armas espirituais para guerrear, e nós temos uma armadura para colocar. Glória a Deus. E quando nós entramos em batalha, às vezes numa oração, numa situação, tudo é uma batalha, tudo é uma guerra. Tudo é uma guerra. Nós sofremos avarias. A armadura fica detonada muitas vezes, dependendo do nível de batalha que enfrentamos. E às vezes a nossa armadura espiritual, ela fica prejudicada, avariada, amassada, quebrada, às vezes faltando até partes dela. Então nós precisamos saber primeiro como usar. Nós precisamos saber como utilizar a armadura e as armas espirituais que nós recebemos do Senhor. E às vezes desconhecemos essas armas. Desconhecemos como utilizar. E às vezes somos atacados e prejudicados no ataque do inimigo da nossa alma. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Éfeso. Éfeso fica na Turquia. E ali era um lugar em que se adorava muitos deuses, que é é o que chamava assim Partenon. Então tinha Deus para todo lado, para tudo quanto é qualidade. Porque era o Império Grego dominou e depois o Império Romano, que também tinha ali os seus deuses. Para nós hoje nós aprendemos que são as mitologias gregas, mitologias romanas. Não, eles adoravam mesmo e achavam que aquilo ali. E Éfeso era o lugar que tinha o maior templo da deusa Diana. Diana dos Efésios. Então Paulo estava falando, ensinando eles e trazendo para toda a igreja da época, não só os Efésios, mas para toda a igreja da época, uma revelação extremamente importante e até hoje para nós. Então ele faz uma comparação do soldado romano, que era o que eles tinham, vamos dizer assim, costume de ver, por causa da época. Então ele vai falar todos os paramentos de um soldado romano, que era esse entendimento de soldado daquela época. Mas veja o que Paulo fala só nesse versículo que extraordinário. Veja interessante. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quê? Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus é para que eu esteja firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Um soldado distraído, um soldado desapercebido, ele não vê o inimigo chegar, ele não vê a armadilha que o inimigo faz, e ele acaba caindo na armadilha, caindo na mão do inimigo. Então eu tenho que estar revestido da armadura para ficar firme, para não cair na armadilha de Satanás. É para isso que serve a armadura, para eu ficar firme, para eu não cair nessa armadilha. E aí o apóstolo Paulo vem falando algo interessante, veja aí. Porque não lutamos contra a carne e sangue,
mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo fala de uma hierarquia espiritual. E os termos que ele usa, as pessoas estavam entendendo, porque ele usa sobre autoridade e autoridade. E aqui ele está falando sobre governos, poderes, potestades malignos, que agem aonde? Nas regiões celestiais. Então a minha luta não é contra a pessoa, minha luta não é contra você, a sua luta não é contra mim, o ser humano. Estou dizendo o ser humano. A luta não é contra o ser humano, não é contra a carne e sangue, o ser humano, mas é contra essa classificação que Paulo está dizendo aqui. Principados são os príncipes malignos que agem nas nações, contra as potestades que governam as nações. Estou falando de coisas malignas. Contra os governantes das trevas deste mundo. Ele está falando sobre hierarquia. Então existe a parte espiritual, o príncipe maligno de cada nação. Depois ele entra ali nas potestades, os poderes que agem sobre a nação, e os governos das nações, que entra desde presidente, políticos em geral. Quando ele domina, ele faz o circo. E aí veja o que está dizendo aqui. Eles estão onde? Nas regiões celestiais. Veja. Por isso que nós precisamos estar atentos com as nossas orações. Vamos comigo ali, lembrar de Daniel. Jejuou quantos dias? 21 dias. E a resposta não vinha. Ele orava, a resposta não vinha. Ele orava de manhã, ele orava de tarde, e ele orava de noite. E a resposta não vinha. Até que o Senhor envia Miguel, o arcanjo Miguel. Então a visão que Daniel teve de Gabriel, o anjo Gabriel, e o Gabriel falou: olha, primeiro momento que você se humilhou e se dispôs a buscar, o Senhor já liberou a oração. Mas o príncipe da Pérsia, começou a guerrear ali comigo, e o Senhor enviou Miguel. Então veja, o príncipe da Pérsia é o príncipe que age hoje no Irã. É o mesmo. Sabe o Irã? Que se levantou contra Israel? É o mesmo espírito, porque lá era a Pérsia. Então veja, há uma guerra espiritual nos ares. Por isso que nós não podemos parar de orar, de clamar. Eu vou falar ainda sobre oração um pouquinho mais adiante, porque há uma guerra nas regiões celestiais. Então eu tenho que estar revestido na armadura todos os dias. Todos os dias, quando tem ali no exército, os homens que fizeram tiro de guerra, pode me falar mais assim, não tem aquele que fala assim, passou a revista? Não tem? Tem isso aí? Então tem lá quem comanda o tiro de guerra, não sei aqui se é tenente, capitão, o que é. Então todo mundo tem que estar tudo arrumadinho, enfileirado, a roupa arrumadinha, engomadinha, o coturno, tudo no lugar, porque ele vai passar e ele vai olhar um por um, não é isso? Então, nós também temos que entender que é a mesma coisa. O Senhor também vai passar a revista para ver se está tudo em ordem. Eu não posso ficar
luta nas regiões celestiais, elas travam dia e noite. Assim como Deus não dorme nem cochila, Satanás também não. E o momento que ele mais ataca é à noite. É claro que ele ataca de dia, tem a seta que voa de dia. Mas o período que ele está mais potencializado é à noite. Porque tem espíritos malignos que são liberados só à noite. Tem espíritos malignos que agem só de dia, mas é potencializado mais à noite, porque ele é o Deus das trevas, da escuridão. Então eu tenho que entender que a minha armadura precisa estar no lugar. Aleluia. Eu preciso entender que a minha armadura me faz ali essa proteção, me traz essa proteção para que eu fique firme contra as ciladas do inimigo. Mas a minha guerra não é contra ninguém, é contra esse inimigo, o inimigo da minha e da tua alma. Vamos lá mais um pouquinho? Muito bem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. De novo, firmes. De novo, armadura. De novo, para resistir. De novo. O dia mau vem para todos. Mas eu tenho que estar preparada para o dia mau. Eu tenho que estar pronta, porque o dia que o mal vier, pronto, eu já estou paramentada. Aí o dia mau não vai me matar, o dia mau não vai me destruir, o dia mau não vai me derrubar, o dia mau não vai me paralisar, o dia mau não vai impedir o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Porque virão mais dias bons do que um dia mau. Aleluia. Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Agora de novo, ó. Portanto, estáis firmes. O que está firme, irmão? Ó, tô firme. Preparadinho. Tô firme. Preparado. Ou tô assim? Que nem uma Maria Mãe. Que nem uma giletina. Firme. Não, tô firme. E às vezes, para a gente ficar firme é assim, né? Pé na frente, outro atrás. Você fica mais firme ainda. Mais ainda. Você tem um ponto de equilíbrio melhor ainda. Dá uma olhada nos boxeadores. Sempre a Ó. espada na boca. Não Ó, tudo assim, ó. a espada. É um papo para lá e para cá. Tá firme. Porque se ele fizer assim, pronto. Perdeu. Então eu tenho que estar firme. Aleluia. E me revestir da armadura. Então vamos ver. Vamos lá. Portanto, estáis firmes. Versículo 14. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vamos de passo em passo. Olha que interessante. Paulo começou a falar de cima para baixo. Capacete da salvação, igual a gente faz na oração, né? Para facilitar. Capacete da salvação, graça da justiça, da verdade, sapatos da preparação do evangelho da paz, da fé, espada do Espírito. Não! Ele começa com o cinto. O cinto da verdade. Então imagina comigo. A roupa de um soldado romano. Era uma saia, né? Eles tinham uma túnica vermelha por baixo e uma saia de couro assim, toda vazada, para ele poder se movimentar. Várias tiras assim. E aí tinha um cinto aqui, mas tinha um cinto aqui assim. Desculpe. Esse cinto segurava a saia.
servia também para colocar algumas armas. E de preferência assim, ó, ficava assim uma adaga. Uma faca pequena assim. Adaga, chamada adaga. E ficava ali. Ou desse lado, né? Acho que mais desse lado, se ele era destro. O canhoto, dentro do exército, ele não era bem visto. Não sei porquê, mas era assim. Não tem nada a ver, né? A pessoa que é canhota, geralmente, ela é mais inteligente. Mas, não sei por quê. Então, veja que eles faziam isso. Porque eu sinto da verdade, que primeiro em nossa vida eu preciso ter a verdade. Aleluia. E o cinto que segurava as saias estava aqui segurando as vergonhas, encobrindo as vergonhas, protegendo a parte íntima do soldado. Então, a verdade tem que estar em nós, nos cobrindo, impedindo que as vergonhas se manifestem, para que possamos viver a verdade de Cristo. Aleluia. João 8,32 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Jesus, ele tem poder para nos libertar com a sua verdade. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade do Evangelho de Cristo é que nos protege a ponto de impedir que a nossa vergonha, e quando fala vergonha, está falando das partes íntimas, tá? Não é vergonha de ser vergonhoso, é das partes íntimas mesmo, daquilo que pode nos envergonhar, expor a nossa vida, nos expor diante das pessoas, nos expor diante dos outros. Ele é que vem e nos cobre, Ele que vem e nos protege com a sua verdade. Aleluia. Abra comigo Lucas 12:35. Diz assim: estava lendo outra coisa. Lucas 12:35. Olha o que diz aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus: estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Aleluia. Muito bem. Antigamente os homens usavam vestido. Para nós é vestido, né? Mas são vestes longas. Para as mulheres são vestidos. Vestes longas. E eles tinham um cinto. Colocavam um cinto. Mas o cinto não era um ornamento de moda. Sim. O cinto era para que eles pudessem pegar a ponta do vestido e colocar aqui. Isso significa cingir os vossos lombos. É pegar a ponta do vestido e colocar aqui. Com que objetivo os homens faziam isso? Para que eles pudessem trabalhar, correr, lutar, fazer as atividades deles, tirar de si todo o embaraço. A verdade tira de nós todo o embaraço, tudo que nos impede de nos movimentar livremente para fazer exatamente aquilo que precisamos fazer. Trabalhar, né? correr literalmente, ou fazer o que temos que fazer, cuidar dos nossos afazeres literalmente. Então a verdade de Deus em nós proporciona o tirar de embaraços que impedem a gente de avançar,
de prosseguir, de ir além, porque a verdade mostra o caminho, a verdade mostra a direção, a verdade mostra o que devemos fazer, e a verdade nos protege. O soldado romano tinha a adaga, porque quando não dava aí mais para ir com o escudo nem com a espada, e a luta era corpo a corpo, ele pegava a adaga e feria o seu inimigo. Muitas vezes nós estamos guerreando, Satanás está se aproximando, situações estão acontecendo, e às vezes nós temos que tirar a verdade e... Olha aqui, Satanás. Aqui não. Aqui não. Porque eu creio que o Senhor tem isso na minha vida. Você não vai montar em mim. Você não vai lançar essa palavra contra mim. Eu vou levantar e eu vou reagir. Porque Deus é comigo. Eu sou filho de Deus e eu não aceito esse mal. A verdade precisa ser lançada contra o inimigo, porque ele não consegue prevalecer quando a verdade é lançada. Aleluia. Bem? Amém. Muito bem. Muito bem. 1 Pedro, vamos lá. Capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. 1 Pedro 1,13 diz assim. Amém. Olha aqui. Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos tem sido trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores da vossa ignorância. Então eu tenho que tirar aqui todo o embaraço da minha mente, e eu tenho que ter a verdade aqui, cingir a mente, cingir o pensamento, é tirar todo o embaraço, toda mentira, todo engano, e deixar a verdade prevalecer. Aleluia. Então, cingir os lombos é estar preparado. Então eu preciso estar preparado com a verdade. Eu preciso estar pronta. Eu preciso estar vestida para a ação. É isso aí. Tá bom? Amém? Muito bem. Só a verdade nos tira todo o embaraço. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Muito bem. Hebreus 12:1. Vamos lá. Opa, volta aqui um pouquinho. A gente encontra Hebreus. Desculpa. Hebreus 12:1 e 2. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando de lado todo o peso, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então nós precisamos viver desta forma. Então a verdade nos livra da vergonha. Aleluia. Então a palavra verdade no hebraico é emet. E sino da verdade é shagorat ha-emet, que também refere-se à fidelidade. Então verdade também podemos entender que é a fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus. Amém? Oi, vamos lá. amém. Efésios 14 fala sobre a couraça da justiça.
A couraça do soldado romano, ela era feita de couro, toda de couro batido, e tinha tachos de ferro nela. E a couraça servia para proteger os órgãos vitais. E essa couraça era feita assim de um couro bem resistente, para que quando ele pudesse ir para a guerra, protegesse aqui. E a justiça de Deus protege literalmente a nossa vida em qualquer situação. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus também traz para nós toda sua justiça. E justiça significa ser justificado, ser considerado limpo, puro, inocente. Então a couraça da justiça está protegendo principalmente o quê? O coração. Amém, Senhor. As emoções. Mas você sabia que as emoções no original, no hebraico, não tem nada a ver com o coração? Tem a ver com os rins? Mas acharam muito estranho, então colocaram o coração na tradução. Mas no original são os rins, porque os rins filtram o nosso organismo. E os rins têm função de filtrar toda a situação da nossa alma também. Interessante, né? Muito interessante. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Volta aí um pouquinho, você vai encontrar Coríntios. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ele é essa proteção. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Aleluia. Nele somos justificados. Por isso que nós temos que estar pronto. Por isso que nós temos que estar nele. E a palavra justiça no hebraico é tzedakah. E tzedakah é exatamente que fala sobre oferta de justiça. Quando nós abençoamos outras pessoas, quando você traz uma oferta para ajudar alguém, quando você traz um alimento, quando você ajuda alguém lá na rua, ou alguma família, alguém que você conhece, leva alguma coisa para ajudar, isso também é chamado de oferta de tzedakah, oferta de justiça. E qual foi a maior oferta de justiça que Deus deu? Seu Filho Jesus. Aleluia. Oh, glória. Então, a couraça da justiça no hebraico é tzedakah sherion, que significa proteção espiritual contra o mal. Estar firmes para o dia mal. Estar revestidos para o dia mal. Estar revestidos, ficar firmes. Está dizendo aqui. É a proteção espiritual. Guarda aqui. Aleluia. Guarda aqui. Guarda. Protege o coração e os órgãos vitais do cristão na batalha. E os sapatos do Evangelho da Paz, que devemos estar calçados com os sapatos na preparação do Evangelho da Paz. Ou outras traduções falam sandálias do Evangelho da Paz. Nosso pé precisa do quê? De base para pisar. Qual é a base que um cristão precisa estar revestindo seus pés? O Evangelho de Cristo. Nós devemos estar calçados com o Evangelho da Paz, preparados na base, firmados, mais uma vez lá, firmados. O Evangelho de Cristo tem
da nossa fé, com o conhecimento do Evangelho pleno de Cristo. Porque o dia mau está aí. E nós estamos vivendo na nossa nação dias maus. E só aquele que tem a base no Evangelho da paz fica firme. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé. Quem é a base da tua vida? Que tipo de calçado estão sendo colocados os teus pés? Um calçado que os teus pés ficam ali à mercê, você vai ser ferido, vai cortar, vai rachar os pés, vai quebrar os dedos. Que tipo de calçado? Ou um calçado que você está protegido pelo conhecimento das Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o revestimento dos teus pés? Eu preciso estar em prontidão. Eu preciso estar firme. Mas os meus pés não podem ficar de fora. Os meus pés não podem ficar desprotegidos. Em Isaías 52, 7, abre lá comigo. Isaías 52, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante. Como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação e diz a Sião: teu Deus reina. Aleluia. Aonde os teus pés te levam? Determina através do que você calça, aonde está a tua base, aonde está o teu alicerce, que rocha você está pisando, rocha na areia. Os teus pés precisam estar calçados, revestidos do conhecimento das Escrituras, para anunciar as boas novas de Cristo. Aonde você for, você tem o que falar. Aonde você for, você tem uma mensagem. Aonde você for, você tem o que anunciar, que é o poder do Evangelho de Cristo. Santo, santo é o Senhor. E o escudo da fé? O escudo da fé. Os soldados romanos construíam escudos de 1 metro até a altura deles, feito de madeira, algumas bases de couro e tachos de ferro. E eles iam para a guerra. E eles levavam água na guerra. E quando eles começavam a luta, eles molhavam aquele escudo nas águas. Para que quando o exército inimigo lançasse flechas com fogo, essas flechas batiam no escudo e apagavam. Então eles pegavam aquelas flechas, acendiam de novo e mandavam de volta. Por isso que fala, o escudo da fé, para apagar o quê? Os dardos inflamados do maligno. Só que os dardos inflamados do maligno são flechas inflamadas com fogo do inferno, para atingir o cristão, para atingir o homem de Deus, a mulher de Deus. Então, se eu não tiver o meu escudo da fé, pela lavagem do batismo, Aleluia. Aleluia, Senhor.
eu não consigo apagar os dardos inflamados do maligno que vem aos montes. Às vezes vem sem trégua. Às vezes vem seguindo. E às vezes fala, meu Deus, essa luta não vai acabar, esse problema não vai findar, esse mal não vai parar. Levanta teu escudo, homem de Deus. Aleluia. Levanta teu escudo, mulher de Deus. Glória a Deus. Levanta a tua fé. A minha fé está enfraquecida. A minha fé está abatida. A minha fé está esmorecendo. E cada um, irmãos, desculpa, e cada um tem uma maneira de reagir. Eu posso ter uma fé diferente da sua, mas eu não posso criticar você, que talvez você, a tua fé está mais assim, a minha está um pouquinho mais para cima, e vice-versa. Às vezes minha fé está assim, a sua está mais forte. Você não pode apontar o dedo para mim, nem eu para você, porque as lutas, irmãos, vêm e abate. As lutas vêm e entristecem, as lutas vêm e a gente está, meu Deus, estou tombando. Mas o Senhor é aquele que instrui nessa palavra. Fica firme. Fica firme. Levanta o teu escudo. Não abaixa o teu escudo. Não abaixa a tua fé. Levanta a tua fé. Fortaleça a tua fé em Cristo. Se precisar, diga, aumenta a minha fé, Senhor. Para ver essa situação sendo resolvida. Esse mal batendo retirado. Retirada. Esse mal cessando em minha vida. Não abaixa a tua fé. Não esmoreça na tua fé. Levanta o teu escudo. Se proteja. Porque Satanás, ele olha para você e vê você é um derrotado, uma derrotada. Mas é problema nos olhos dele. Aleluia. Mas Deus olha para você e vê você ungido, ungida de Deus, para vencer todo o mal, para vencer o dia mal, para vencer a situação que veio. Então não esmoreça, não perca o teu equilíbrio, não perca a tua fé, porque o Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra do mal. Eu creio. Grande é o nosso Deus. Em Hebreus 11, 6. Se preciso for, fala igual Pedro, aumenta a minha fé. Aleluia, Deus. Se preciso for, peça. Porque tem dia que a gente fala, socorro, Jesus, será que eu vou aguentar? Mas ele aguentou tanta coisa por você. É mesmo, Senhor. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Levanta o teu escudo, te proteja, porque é a tua fé em Deus que te livra do mal. A tua fé em Deus que te livra do dia mal. A tua fé em Deus que te livra de toda ação de Satanás que age nas regiões celestiais contra você, contra sua casa, sua família, sua nação, seu povo, contra a igreja. É a tua fé. É a tua fé. Obrigado, Deus. O Salmo 28, 7. Vamos lá para o Salmo 28, 7. Vamos ver o que o Senhor tem aqui para nós. Oh, glória! Glória a Deus. Você pode dar uma glória, que eu estou cheio da graça. Glória a Deus. Você também está cheio da graça? Amém. Eita glória! Eita glória! Glória, glória. Salmo 28, 7. Olha aí. O Senhor é minha força, o meu escudo, meu coração confiou nele, e eu sou ajudado, portanto meu coração se regozija grandemente, e com a minha canção eu louvarei. Aleluia.
está sobre ti, acorda, porque Deus tem algo extraordinário por você. E aqui Paulo ainda fala, ó, agora ele vai para o capacete da salvação. Quando eu acredito, creio em Jesus, eu creio com entendimento, não é com emoção. Eu creio aqui, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio através de Maria, concebida pelo Espírito Santo, que ele cresceu, ele pregou, anunciou, fez milagres maravilhosos, ensinou a palavra, morreu, ressuscitou, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele voltará um dia para buscar aqueles que creem nele. Aqui. O inimigo da minha e da tua alma, ele ataca a mente primeiro, antes dele atacar o resto. E quando a mente está dominada pelo inimigo, o resto já foi. Então eu tenho que revestir a minha mente da salvação. O que é a salvação? É crer quem é Jesus. E não deixar o inimigo roubar isso da minha vida. E não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o reino de Deus. Aleluia. Então abra comigo a palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 5:8. Vamos lá. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, o nosso entendimento, para que Satanás não distorça e roube a nossa vida, a nossa alma. Amém. Opa, passei aqui. 5:8 diz assim, 1 Tessalonicenses, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Eu sei quem é Jesus, eu creio nele. Eu sei quem eu sou em Jesus. Aleluia. E me mantenho nele. Aleluia. O diabo quer colocar dúvida, incredulidade, que é o contrário da fé. Ele quer roubar, não. Deus não ama você, não. Deus não gosta de você, não. Ah, você é isso, você é que não. Deus não tem nada para sua vida, não. Tudo mentira. Ele ficou lá na Eva. Então, Eva, Deus não falou aí que ele pode comer? Deus não falou que não pode comer. Então, não é bem assim, não. E ele continua com a mesma estratégia ainda hoje, ele não mudou, ele não é criativo, porque todo o poder de criação pertence ao Senhor. Então ele vem com a mesma ladainha. Deus não gosta de você não, porque é melhor você arrancar, se matar, se mata. Você está fazendo o que aqui na terra? Vai, some no mundo. Larga tudo, chuta o balde, chuta a barraca, chuta também a pessoa, chuta o cachorro morto. Vai fazer o que você quer, pra quê? E tanta besteira que ele põe as suas ideologias, todos os pensamentos malignos. Porque qual o objetivo de Satanás? Destruir o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele destrói o ser humano, é uma maneira dele tentar atingir a Deus. Vamos lá, para frente aí um pouquinho. 1 Timóteo 4. Eita glória! Santo é o Senhor. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 4. Opa. Versículo 1. Ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos
Alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente, proibido casamento. Aqui vai falando o que ele tem. As ideologias, as barbaridades, as mentiras, os enganos e tudo mais que só ele traz. Muito bem. O que é a mente cauterizada aqui? É quando a pessoa perde a capacidade de discernir entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. E acha, aí normatiza tudo. Não, é normal. Eu sei que não, é normal. Deus é amor. Deus é amor. Isso aqui pode. Aquilo ali também pode. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Amém. Em todos os sentidos? Não, mas não é bem assim. Deus entende. Deus entende. Entende que a mente foi cauterizada. O que é cauterizar? Pegar um ferro quente e tacar na ferida, assim, ó. Muitas mulheres sabem muito bem o que é isso, que já deve ter passado. Dói. Agora você imagina lá, um animalzinho está com uma ferida, pega o ferro quente, queima ali, mata ali as bactérias, aquela coisa toda, mata tudo ali. Mas é com ferro quente. Então a mente cauterizada, ó, o fogo do inferno, ó. A pessoa fala, não. Então ela não tem mais discernimento. Não sabe o que é de Deus, o que não é de Deus. Tudo é normal, tudo é de... não, é Deus. Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou. Tudo é Deus. Ou então tudo é o diabo. Não, é o diabo, é o diabo. Perdeu a capacidade. Por isso o capacete da salvação tem que proteger o quê? O nosso entendimento. Por isso que quando eu oro aqui, já falei para você, mostrei na Bíblia. Senhor, o nosso entendimento para entender as Escrituras. Abre o nosso coração para compreendê-las. A primeira frase de Jesus falou lá em Emaús. Ele abriu o nosso entendimento para entendermos as Escrituras. E lá, os discípulos lá de Emaús. E no coração, a Lídia. Quando Paulo foi lá pregar, a palavra fala que Deus abriu o coração dela para ela entender as Escrituras, que Paulo estava ensinando. E quando eu falo, Espírito Santo abre as Escrituras, não é para ele pegar e fazer assim, ó. É para ele trazer a revelação da palavra para nós, porque é só ele que pode trazer o entendimento daquilo que Deus quis dizer naquilo que está escrito. Aleluia! É só ele que pode revelar. A interpretação está nele, com ele. E ele dá àqueles que clamam. Então a mente cauterizada é isso. Ela perde o comportamento moral e faz o que quer, achando que está tudo certo. 2 Coríntios 4:4, vamos lá. Está aí mais um pouquinho, irmãos. Preciso entregar essa palavra hoje. Aleluia! 4:4, 2 Coríntios, diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Então o inimigo, ele quer tocar na mente para roubar a salvação. Por isso que nós temos que ter um capacete, ou seja, a proteção da salvação pela fé em Jesus Cristo.
em Jesus Cristo. E a espada do Espírito. A espada do Espírito é o conhecimento das Escrituras e saber como usar as Escrituras. A espada. A espada. Você tem que saber usar as Escrituras. E para usar as Escrituras você tem que conhecer. Você está lendo a Bíblia? Amém. Todo ano nós lançamos essa campanha de leitura bíblica. Você está lendo a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia na sua vida? Não precisa responder. Mas pelo menos uma vez por ano você tem que ler a Bíblia. Irmãos, as crianças judias, elas começam a aprender a ler e escrever com as Escrituras aos 5 anos de idade. E decoram. E aos 13 anos eles fazem bar mitzvah. Os meninos, eles pegam e eles leem tudo lá em hebraico, claro, as Escrituras. Diante das pessoas, eles são considerados naquele momento. Eles respondem por eles mesmos a partir dos 13 anos de idade. Não é mais o pai e a mãe que respondem por eles. Eles respondem diante de Deus por eles mesmos. A partir dos 13 anos, tanto menino como menino. O menino é bar mitzvah e a menina é bat mitzvah. Acho que é isso. Se não errei, perdoe. E nós estamos respondendo por nós mesmos, pela nossa própria alma diante de Deus e nos posicionando contra o inimigo da nossa alma, ficando firme para resistir toda a astúcia do inimigo, do dia mau? Eu tenho que conhecer as Escrituras para não ser enganado por ninguém. Porque não adianta eu abrir a Bíblia só no culto. Eu tenho que conhecer as Escrituras e viver as Escrituras e andar nas Escrituras. E o Evangelho da Paz é as Escrituras. São as Escrituras. A verdade de Cristo. Abra 2 Timóteo 5,15. 2 Timóteo 5,15. Vamos lá. Pertinho de Hebreus. Antes de Tito. Tito é só uma folha. Pois é. Tito é uma folha só. Você fala... É 2,15, desculpa. Eu falei 5, não é 2,15, tá? Olha aqui. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro e repartidor da palavra da verdade. Em outra tradução assim, diz assim, e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Olha aqui, Satanás, o que Jesus fez? Em Mateus capítulo 4, foi levado ao deserto, e o capeta lá começou a perturbar, a tentar, falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Ele falou, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Só que o diabo sabe muito bem o que está escrito, porque ele começou a rebater Jesus. Mas também está escrito. Então, cuidado, porque o diabo é especialista em distorcer a palavra de Deus. E às vezes é assim, ó, uma vírgula, não é coisa assim, escancarada, que a gente fala, ai, tá distorcendo. É coisa assim, ó, um negocinho aqui, outro negocinho ali, outro negocinho ali. E quando a gente percebe, tá ali. Você quer ver? Muito bem, vou falar uma coisa aqui para você. Vamos ver se você vai descobrir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Onde está o erro? Venha o teu reino. Nosso, Pai. Hã? Venha o teu reino. Tem nós. Quase isso. Onde está o erro? O teu reino. Venha a nós. O erro está aí, mas não é isso aí. O erro está aí, mas não é isso aí. E aí? Venha o teu reino. É isso aí, pastor. Não existe venha a nós o teu reino. Não, é o teu. É venha o teu reino. Mas todo mundo faz assim. Por quê? Porque lá na igreja romana se fala assim. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Onde está o erro? Nós vencereis também, não está na Bíblia. Vós vencereis também, não está. Mas é fácil distorcer. É fácil acrescentar ou tirar alguma coisa. Mas Deus disse, ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa aí. Mas é fácil ser enganado, se não estivermos com o conhecimento pleno do Evangelho de Cristo. Então leia a Bíblia, porque você pode vir aqui, tem pessoas maravilhosas que pregam aqui, que oram, que fazem abertura maravilhosa, mas se você não conhecer a Bíblia, qualquer pessoa, menos aqui em nome de Jesus, amém? Aqui a pastora está atenta e todo mundo anda direito. Ai, ninguém falou. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, socorro, me ajuda! Ai, gente, ajuda a pastora. Agora eu fiquei meio assim preocupada. Pelo menos a verdade é pregada aqui. Amém. Mas qualquer um, por isso que eu falo, toma cuidado onde vai. Não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça se você não conhece. Muito perigoso. Discernimento. Conhecimento da palavra. Então, usar a palavra de Deus para se defender e para atacar o inimigo. Porque Jesus ali na tentação, ele se defendeu, mas ele atacou. Está com fome, transforma essas pedrinhas aí em pães. Está escrito, Satanás, nem só de pão comerá a alma, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está citando Deuteronômio capítulo 6. 8, desculpa. 6 ou 8. Agora eu não vou lembrar. Ele tá. Aí o diabo, não, então, sabe o que é? Ele conhece as escrituras. Não pensa que você vai derrotar ele só porque você cita um versículo. Mas você tem que viver aquilo. Aleluia! Vamos lá. Para nós encerrar. Orando em todo o tempo. Todo mundo para aqui, nessa armadura. Mas a maior arma está em seguida. Orando em todo o tempo no Espírito, com toda a súplica pelos santos. Os santos que estão vivos, não os que já foram. Os que já foram já alcançaram a glória. Agora nós aqui estamos caminhando para alcançar a glória, que é a eternidade. Então, uma das maiores armas são a oração, a intercessão. Ora por mim, que eu oro por ti. Ora por mim, que eu oro por ti. E nós oramos uns pelos outros e somos fortalecidos. E orar em todo o tempo no Espírito é orar em línguas. Aleluia! Falar em línguas. Quanto tempo que você ora em língua por dia? Ixi, só de quarta e domingo na igreja. E olha, temos que orar todo dia em línguas, no mínimo, na minha opinião, 1 hora. Vai fazer o seu serviço, ore em línguas. Vai lá trabalhar, sem que ninguém precise ficar vendo. Você faz. Você vai, fazer ora baixinho, não precisa chamar atenção. Você está no trabalho lá, vai no banheiro, ora um pouquinho, disfarça ali. Ora.
Abra aí, Judas. Esse é o penúltimo livro da Bíblia. Esse é fácil de achar. Antes de Apocalipse, você vai encontrar o Judas. Esse não é Judas Iscariotes, deixando bem claro, tá bom? Esse é Judas, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tá? Versículo 20. Só tem um capítulo, então, versículo 20. Opa, passei aqui, peraí. Versículo 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É falar em línguas. É falar em línguas. Línguas. E aqui orando em todo tempo. Então você pode pedir, você pode clamar, você pode adorar, você pode entregar ao Senhor ações de graça através da oração. Oração não é só pedir, mas é também agradecer. Oração é interceder por alguém ou por uma causa, clamar ao Senhor por uma causa, mas também é adorá-lo pela resposta que Ele traz, pelo livramento que Ele manifestou, pela cura que Ele derramou, e assim. É ter uma vida com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, andar com Deus. Como a palavra de Deus fala de Enoque, ele andava com Deus e de repente já não estava mais na terra. A tradução fala assim, que Enoque andava com Deus, corria e rodopiava até que o Senhor o tirou da terra. Aleluia. Então, a oração faz parte da nossa vida. E nós precisamos, e essa é uma arma poderosa. Eu quero encerrar lendo com você 1 Timóteo capítulo 2. Só uma parte. Eu preciso só citar também algumas passagens aqui. Então não vai ser o último, tá bom? Que é importante. Timóteo, volta lá para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. E aí vem falando por tudo, pela autoridade, tudo que precisa ser feito. Para quem nós devemos orar? O Senhor quer dar a nós uma mente transformada. Precisamos ter a mente de Cristo, como diz a palavra. Precisamos levar a nossa mente cativa a Cristo, como diz a palavra. Nós precisamos buscar ao Senhor. Então toda a armadura de Deus, ela precisa ser ajustada e blindada. E às vezes trocada. Então todos os dias você fala para o Senhor: Senhor, se está faltando alguma parte aqui, por favor, me dê uma armadura nova. Se precisar trocar tudo, troca, Senhor. Todo dia, se você sair de casa, faça isso. Porque às vezes a gente sai de casa de qualquer jeito. Senhor, preciso trocar armadura, por favor. Precisa só consertar uma parte, por favor, Senhor. E aí você ajusta, fica ajustadinho. Como uma roupa, fica bem ajustado em você. E aí, blinda. Os policiais não usam colete à prova de bala. Então você também blinde. O Senhor blinda. Blinda tudo aqui. Blinde, Senhor. E ainda vamos lá. 1 Pedro 5, 8. Lá no finalzinho. Vamos lá para Pedro. Já estou terminando, irmãos. Dá mais um pouquinho aí para mim. Preciso entregar essa palavra, tá bom? Aguenta aí, irmãos. Aguenta aí. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede
sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, o qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e estabeleça. Aleluia. Louvado seja No Deus. Salmo 34 fala assim, que o Senhor acampa, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Então o diabo está ao derredor, depois do anjo. Se eu creio no Senhor, o anjo está aqui. Aleluia. E o diabo está depois dele. Então eu tenho que ser vigilante, ser sóbrio, vigiar, ficar firme. A minha armadura, ajustada e blindada inteira sobre a minha vida. E orações. Orações. Então eu tenho que ativar o anjo que Deus me deu para guardar a minha vida. Cada pessoa na terra tem no mínimo 2 anjos. Um que guarda a sua vida e um que trabalha no ministério que Deus tem para a sua vida. E esses anjos geralmente vêm acompanhados de uma comitiva. Aí, entendeu? E dependendo de qual é o seu chamado, tem uma comitiva guardando você. Então ele está ali guardando, protegendo. E o inimigo ao derredor. Então eu não posso deixar minha armadura de qualquer jeito e nem dar uma vacilada, senão o anjo vai dar uma afastada. Aí ó, né? Não é aquele negócio não, hein? Não é aquele negócio da musiquinha não, pelo amor de Deus. Aquilo lá é besteira. Cuidado com quem vai. Já viu? Aquilo lá é besteira. Está relacionado, isso aí tem cunho sexual. Cuidado. Não brinque, não ponha, não faça story com essa música. Isso aí tem cunho sexual. Cuidado. Tem que falar, me dá um grão. Sabe o que vocês ouviram? Cuidado. Isso aí é cunho sexual. Está falando de cunho sexual. Coisa pesada. Coisa séria. Baixo calor. Tem que tomar muito cuidado com música, com esses negocinhos de trem, ixi, seríssimo. E agora eu vou encerrar. Vou encerrar. Só que não, você. Romanos. Agora você vai ficar de pé, você vai ler comigo, que daí você vai ter que fazer um gesto aí. Em nome de Jesus. Dá para pôr aqui, filho? Dá? Romanos 16, 20. Aí a gente lê uma versão só. Olha lá, ó, vamos lá, 1, 2 e já. 1, 2 e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja conosco. Então, em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus. Muito obrigado. Ei, Deus maravilhoso. Aleluia. Uma vez eu estava lendo, eu até vou achar lá em casa para trazer para um dia dar esse estudo, é interessante. Tem um pastor americano chamado Rick Joyner, e Deus usa ele como visões, sonhos, é algo bem extraordinário. E em um desses sonhos, vou resumir do resumo, que é bem longo. Ele via espiritualmente como é que se movia os cristãos. Então ele via uma montanha e os cristãos iam subindo aquela montanha, em cada subida
eles recebiam um tipo de armadura e as investidas do inimigo em cada estágio ali. E teve muita guerra, tal, mas eu vou pular toda essa parte ali. Muita guerra, tal. E quando chegava lá no topo, a armadura era de ouro. E era reluzente assim, e era tão brilhante, era tão linda, que ela ofuscava os olhos de quem tinha essa armadura. E aí, lá no último estágio, era dado um manto de linho, bem puído, bem gasto, chamado humildade. Mas eu não vou cobrir, diziam alguns. Olha aqui a minha beleza, olha aqui a minha armadura, ela é ouro, ela brilha. E o inimigo vinha e batia, e a pessoa caía lá do alto da montanha, e caía lá para o pé da montanha. Mas aqueles que aceitavam aquele manto, punha, o brilho sumia. E eles podiam enxergar onde estava o inimigo e lutar contra o inimigo e vencer e prevalecer. Então sabe aquela oração que eu faço? Coloca, Senhor, o manto da humildade para que o orgulho não encontre oportunidade no teu coração. O nome daquele manto era humildade. Um dia eu vou trazer esse para vocês lerem. É muito, muito forte. Cada detalhe é muito forte. Então vamos pedir para o Senhor entregar nossa vida a Jesus e pedir para Ele ajustar a nossa armadura? Então diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida e ordeno que sejam amarrados do maior ao menor e batem retirado para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, ajuste e blinde a minha armadura espiritual e coloque sobre mim o manto da humildade para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Cubra-me com o teu sangue. Faça da mesma maneira com a minha família. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida e para a minha família. E abro as portas dos céus, em nome de Jesus, para mim e para a minha família. E que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ativa os meus anjos e faça exatamente o que o Senhor determinou, hoje e sempre. Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo. E lembre-se, a armadura de Deus, as armas que Deus determinou para nós, são estratégicas para a gente vencer a cada dia. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal da igreja e Deus te abençoe. Shalom.